que que o ex ou a ex está demorando tanto para voltar? Segundo a neurociência. Então, você já parou para pensar por que que ele ou ela ainda não te procurou depois do término? Será que é desdém? Tem uma baita neuroquímica envolvida nesse atraso, nessa demora toda. Então fica comigo que eu vou te explicar o que que rola lá no cérebro desse serzinho aí que sumiu do mapa e o porquê que essa demora pode ser, na verdade, a sua chance de virar o jogo. Então vamos lá, meu filho ou minha filha, prepara o teu coraçãozinho e a tua mente, porque aqui não é papo furado. É ciência pura com aquela pitadinha de sinceridade, sarcasmo. Então imagina só, o cérebro dele ou dela virou aquele amigo que fica no modo não perturbe, estilo modo avião. Não quer responder, não quer falar, mas no fundo continua lá. Por quê? Porque o cérebro está em modo defesa. Quando alguém bloqueia contato, ignora suas mensagens, isso é tipo puxar o freio de mão da ansiedade, muitas vezes até do medo da rejeição. É um mecanismo de autoproteção que faz todo sentido. Segundo a Associação Americana de Psicologia, cerca de 82% das pessoas que passam pelo término usam essa estratégia até para regular a própria ansiedade. Então, meu filho ou minha filha, não é porque ele ou ela parece ter virado um monstro do armário. É apenas o cérebro dele ou dela tentando se proteger da dor que a gente evita, né? Agora, a razão número 2 aqui é a tal da curva do esquecimento emocional. Você sabia que o cérebro humano tem essa habilidade incrível de reduzir a intensidade das emoções ao longo do tempo? Pois é saudade que pode estar lá ainda, mas o pico do sofrimento já passou e aí a pessoa precisa desse tempo para absorver e processar tudo o que rolou. Não adianta você ficar fazendo 1000 teorias conspiratórias de ele ou ela tá me ignorando de propósito, é joguinho, já esqueceu de mim. Relaxa, meu amor. O cérebro funciona como um maratonista. Ele precisa de fôlego. Ele não é um velocista, então não acontece tudo num passe de mágica assim. E aí que vem a terceira razão, que é quase mágica. O efeito gap da dopamina. Quando a relação acaba, o cérebro do ex perde aquela fonte de prazer que era você, o que causa um desequilíbrio químico com o tempo. A pessoa tenta preencher com outras atividades, pessoas, hobbies ou até mesmo com aquela Netflix, né, maratonando séries que a pessoa às vezes nunca admitiria. Se ele ou ela parece estar demorando para voltar, é porque muitas vezes está tentando reprogramar esse circuito, trocar o você por algo que dê prazer. Claro, pode ser que não aconteça, pode ser que demore ou que jamais te esqueça. Quer um exemplo do dia a dia? Imagine o cérebro dele ou dela como um app que fica travando e precisa atualizar antes de funcionar direito de novo. Você está esperando a notificação, mas o sistema ainda está reiniciando. Então, é isso. Muitas vezes você precisa dar esse tempo, esse gap. A quarta razão que vai cutucar o teu ego é que o jogo do ego e do valor sexual, o famoso VSM, sabe aquela história de que o que é difícil a gente valoriza mais? É neurociência que comprova, o cérebro libera dopamina e serotonina quando sente que perdeu algo importante, fazendo a pessoa querer correr atrás para recuperar o que foi perdido. Então, quanto mais ele ou ela demora, mais o cérebro dele ou dela tenta medir se realmente vale a pena essa busca. Isso é tipo um teste biológico para garantir que a pessoa não vai se queimar de novo. Tem duas coisas rolando aqui também bem importantes. O sistema límbico, que é o centro das emoções, pode estar assim naquela bagunçaiada total. Dopamina, o hormônio do prazer, que vocês compartilham, despencou. Aí o córtex pré-frontal, responsável pela razão, muitas vezes está tentando montar as peças do quebra-cabeça novamente, mas muitas vezes dá aquela travada ao pensar no passado. E aí vem aquele pensamento, como eu vivo sem essa pessoa? Então quando você pensa, por que ele ou ela não vinha logo atrás de mim? A resposta é certa. E muitas vezes o cérebro está ainda recalibrando, recompondo a bagunça emocional que você muitas vezes ajudou sim a causar.
Outra razão forte aqui pode ser medo da rejeição, da hesitação em demonstrar também vulnerabilidade, sim, demonstrar que é vulnerável a você, ou seja, dar o braço a torcer. Muita gente tem dificuldade disso, mesmo que sinta. Então vamos ser sinceros, o ex muitas vezes demora porque no fundo a pessoa tem medo. Medo de sofrer de novo, de ouvir um não, de ficar naquela mesma ladainha desconfortável, tem medo de ressuscitar algo e ainda sofrer mais. Então você sabe o que acontece quando a gente tem esse medo? O nosso cérebro, ele basicamente ativa ali o alarme de perigo. Quando esse alarme toca, ele faz a gente congelar, fugir ou atacar. Seu ex provavelmente congelou e está numa mistura de vou sumir por um tempo, com não vou arriscar de me queimar de novo. Agora segura essa, porque enquanto ele ou ela está demorando e você muitas vezes está aí pensando em babar em cima dela pelo telefone, com aquela tua autoestima no chão, pensando em mandar textão, deixa eu ser sincera com você. Se você fizer isso, isso é um convite para a pessoa não voltar. É um alerta para ela correr. E acredite, o tempo é o melhor remédio, sim. Enquanto seu ex está nesse drama interno, ele também precisa de tempo para sentir a sua falta. Isso não é instantâneo, não é mágica. Então, deixa o tempo agir. A neurociência mostra que a saudade leva tempo para ir se instalando. É um processo gradual em que as memórias positivas vão sendo ativadas e o cérebro começa a ligar aquele vazio que sente a sua ausência. É por isso que muitas vezes o ex ou a ex demora mesmo semanas ou até meses para te procurar. E aqui vai a verdade. Enquanto ele ou ela está nesse processo, você também deveria estar investindo em você. Porque ficar parado feito poste ou dois de paus, esperando só, sem agir, sem viver, é receita para azedar e estagnar sua própria vida. Agora, meu amor, deixa eu te dar algumas dicas para você não pirar enquanto o cérebro do ex ou da ex está lá fritando e decidindo se volta ou não até você. Primeira coisa é, some na medida certa. O desaparecimento estratégico ativa a curiosidade e o desejo. O cérebro do ex detesta a previsibilidade. E se você ficar ali acessível, correndo atrás dele 24 horas por dia, aí é que a pessoa não vai sentir falta mesmo. Segundo, invista em você. Quanto mais a gente eleva o nosso próprio valor, cuida da mente, do nosso corpo, mais a gente ativa ali os gatilhos de reconexão, de saudade e da reconquista. Próxima coisa, nada de contato obsessivo, de ficar mandando mensagem, de ficar lá forçando a barra. Porque quanto mais pressão, mais estresse e mais fuga, mais a pessoa vai se distanciar de você. Dê sinais indiretos de que quer, mas de forma positiva. Vai vivendo a sua vida, mas sem mendigar atenção. Seja aquele mistério interessante que a pessoa vai querer voltar por saber que não vai mais encontrar aquilo que encontrava em você e em mais ninguém. Então entenda isso, tem maturidade suficiente para entender que não se deve forçar e que Deus e o tempo mostram se ainda é para ser. Porque tudo que for realmente verdadeiro, pode acreditar, vai sim voltar. De qualquer forma, fico aí na torcida por vocês e muito boa sorte aí. Para mais vídeo como esse, já sabe, bora se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos e também assistir os vídeos aqui da playlist que está aparecendo, que eu tenho certeza que vão te ajudar ainda mais. Beijo grande e até o nosso próximo vídeo.